Agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui, vamos voltar para a economia, sempre pedindo para você eliminar os criadores da dengue de perto de você, porque isso é importante para você e para sua família. Mas agora a gente vai falar sobre economia mais uma vez. Por quê? Porque hoje é o dia em que começa a restituição do imposto de renda aqui para todo lugar, né? Mas aqui em Campinas são 5.700.000 reais para quase 3 mil contribuintes. Nós vamos agora tentar esclarecer algumas dúvidas com a advogada especialista em direito tributário, doutora Gisele Berto Vilas Boas. Doutora Gisele, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Obrigada. Bom, doutora, a primeira dúvida, né? Para essa restituição, ela tem um público muito específico, né? Para algumas pessoas que querem correr para pegar um dinheiro de volta aí, não é bem assim que funciona, né? Na verdade, esse é o primeiro lote que a Receita está pagando esse ano, mas ele se refere ao último lote residual do ano passado. Então, ou seja, a Receita todo ano ela tem um calendário, né, com cronograma de pagamento das restituições e mensalmente, né, logo após o término do prazo para entrega da declaração. E esse lote é o último residual, ou seja, de pessoas que provavelmente caíram na malha fina no ano passado ou até antes de 2022, né, e conseguiram resolver, conseguiram esclarecer as dúvidas da Receita e assim liberar o montante que estava preso lá na Receita ainda. Então esse montante foi liberado, esse é o último lote do ano passado. Ou seja, aquela turma, porque geralmente, né, doutora Gisele, o que a gente faz? Acaba entrando no sistema lá da Receita para ver o quanto tem para se restituir, né? E às vezes a pessoa já está esperando que isso aconteça de repente, né? E não é assim, né? O ideal, o Marco, sempre quando abre o prazo para a entrega da declaração, é o contribuinte ter em mãos os documentos e os dados todos que ele precisa para fazer essa declaração de uma forma rápida e precisa, né, e segura, com as informações de forma bem transparente e segura. Quando ele faz isso, ou seja, quanto antes ele entrega a declaração, antes ele recebe a restituição. Então, claro que tem as prioridades, né, que são sempre idosos, professores e algumas pessoas que têm prioridade, mas depois dessas prioridades, os primeiros que entregarem já recebem, né? Então, se você entrega logo na primeira semana, provavelmente você vai ser vai ser contemplado aí com a restituição nos primeiros lotes. E do contrário, se você ou demora para entregar, ou tem alguma informação contraditória, equivocada, a Receita vai segurar, vai cair na malha fina, pedir esclarecimentos, e só depois de tudo esclarecido é que ela libera. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. A malha fina, ela pode acontecer ou ela acontece nesse momento da restituição. A pessoa já não sabe, até agora, até a liberação da restituição, se a malha fina já foi, como é que fala? Contemplou, entre aspas, a pessoa. Na verdade, funciona assim, a gente faz a declaração do imposto de renda e aí a gente, obviamente, já espera a restituição e consulta, eventualmente, para ver se a gente já vai ser contemplado no próximo lote. Nessa consulta, já vai ter indicação no próprio site da Receita Federal se a declaração caiu na malha, se tem alguma inconsistência. Nesse momento, antes de ser intimado, o contribuinte pode entrar nessa declaração e fazer as retificações. Por exemplo, eu esqueci de declarar renda de aluguel. E aí eu olho e falo na malha fina, eu reviso a minha declaração, conserto isso e eventualmente a Receita dá o ok e aí sim eu vou entrar na próxima restituição. Caso contrário, se eu não vejo isso antes da Receita me notificar, aí eu não consigo fazer essa correção. Eu preciso realmente esclarecer para a Receita e eventualmente pagar alguma multa, alguma coisa, dependendo da situação.
Isso é comum porque a gente tem a declaração todos os anos, né, doutora Gisele? Mas ainda tem pessoas que acabam cometendo erros porque hoje a declaração simplificada qualquer pessoa faz, né, num computador, em casa mesmo, sem precisar de muita ajuda de um contador, né? Mas aí acaba cometendo erros que são, que seriam facilmente evitáveis, podemos dizer assim. Com certeza, Marcos, é muito comum. A Receita aponta que a omissão de rendimento é o erro, é o primeiro erro, enfim, é o que as pessoas mais erram na declaração. Então, às vezes, por desconhecimento, como o exemplo que eu dei do rendimento de aluguel, ou rendimento de um dependente. Então, por exemplo, eu tenho um filho que faz estágio e ele recebe por isso. Então, ele é meu dependente e ele tem uma renda. Isso eu tenho que declarar, enfim. Tem dedução médica, despesa médica, tem muito questionamento por parte da Receita. E o cruzamento, né? Então, imagina que eu faço uma declaração que eu recebi R$ 1.000 da empresa e a empresa na DIRF, que é a declaração que a empresa apresenta também para a Receita, ela indica que me pagou 1.500. Aí a Receita faz um cruzamento muito fácil, né? E ela vai dizer para mim, olha, você caiu na malha fina porque tem R$ 500 aqui que não foi declarado, né? E aí a gente tem que correr atrás para declarar. Então, o ideal realmente é ter todos, durante o ano, né, já ir juntando os documentos, organizando a vida aí, né, organizando, agora, daqui a pouco abre o prazo para as próximas, para a declaração do ano de 2022, né, e é importante ter os documentos em mãos, todas as operações que a pessoa fez para poder fazer a declaração de forma bem tranquila, né, e bem transparente para não ter nenhum tipo de questionamento por parte da Receita. É algo comum, mas que pode acabar desde que a pessoa faça em casa, porque é fácil também, né, de não precisar do contador ou de cair na malha fina. A própria pessoa pode conseguir fazer uma declaração correta desde que ela esteja com os números em mãos, né? Sim, sem dúvida. Tem algumas questões que são mais complexas, assim, para declarar, eventualmente se teve alguma operação imobiliária, operação de previdência, alguma coisa assim mais específica, que realmente seria ideal ter um contador aí para auxiliar. Mas, no geral, principalmente trabalhadores CLT, que tem já o desconto em folha, isso é tudo muito tranquilo. É só prestar atenção mesmo para fazer direitinho, para não digitar errado, e aí não ter nenhum tipo de problema. E para terminar, o que, por exemplo, as pessoas acabam não declarando que pode dar problema? No caso, se compra um remédio, alimentação, o que acaba causando aí algo que essa restituição não acaba não vindo ou caindo malha fina, doutora Gisele? Essas deduções, a Receita permite algumas deduções com limites, no imposto de renda, e o grande problema é não ter documentação para esse tipo de despesa. Então, você tem lá despesa médica, com plano de saúde, com dentista ou algum tratamento que você teve que fazer, e aí você às vezes não tem a comprovação, ou você faz uma declaração de um valor acima do limite permitido. Então, de novo, a gente durante o ano, né? Então, abril eu tive lá uma despesa médica, já fico ali, já peço minha nota fiscal, deixo já arquivadinho, já guardado para lembrar de colocar esse valor, de indicar de quem eu tomei o serviço, para poder ficar, não ter nenhum tipo de problema e na hora já ter isso na mão. Porque na hora de declarar, imposto de renda eu não vou lembrar, né? Eu vou falar, quando foi mesmo que eu fiz aquele tratamento, enfim. Então, o ideal é já ir juntando o dossiê, né, de tudo que eu gasto, tudo que eu recebo, para poder não ter nenhum sufoco na hora de declarar. E uma última dúvida, para quem vai receber, doutora Gisele, tem que estar com a conta em dia, a conta declarada para a Receita, né? Exatamente. Quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente declara, informa, né, os dados bancários para receber a instituição. No ano passado já podia até declarar a chave Pix, né?
Então, as pessoas que vão receber agora têm que conferir se os dados bancários informados na declaração estão corretos e aí vão receber nessa conta informada. Se tiver algum problema, a conta foi cancelada ou, enfim, não tem mais essa conta, esse valor ele fica, a pessoa tem que se dirigir ao Banco do Brasil para fazer o resgate desse montante, desse valor. É uma dúvida muito boa para ser tirada aqui para quem está esperando a restituição. Gisele Berto Vilas Boas, advogada, especialista em direito tributário, tirando algumas dúvidas para a gente aqui sobre a restituição do imposto de renda. Obrigado pela entrevista, doutora Gisele, uma boa tarde. Eu que agradeço, Marco, boa tarde. Antes da gente ir para o repórter